Graça e paz, muito bom dia. Vamos ao 19º capítulo da nossa série As Perguntas que Deus Fez, e hoje nós avançamos um pouquinho mais e vamos lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. E veja só que interessantíssima essa pergunta que Deus faz e o ensinamento que ela carrega. Preste atenção. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Irmãos, o contexto desse texto é um tanto quanto trágico, triste. Havia um homem chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel, quando assim começou, né, a era monárquica de Israel. E esse primeiro rei ele foi rejeitado pelo Senhor por uma série de desobediências e falta de arrependimento genuíno diante de seu coração. E nesse momento aqui, aquele que seria o profeta Samuel, que havia ungido este rei para ali reinar e dirigir o povo, e havia participado de tantas questões ali, juntamente com este homem, vitórias, guerras, sobressaiu, viu um crescimento espiritual muito grande, viu ele mesmo profetizando em meio ao povo, e nesse momento aqui, Deus instrui ele que deveria, assim, rejeitá-lo definitivamente como rei, assim como anteriormente o Senhor ele já havia decretado, para que pudesse estar ungindo outro rei no seu lugar, que posteriormente seria, assim, o rei Davi da casa de Jessé, este homem que é citado aqui. Só que o que o texto nos indica aqui é que o profeta Samuel ele estava com o seu coração pesado, talvez pela bondade que carregava ali dentro do seu coração, pela sua misericórdia, talvez ele ainda acreditasse na mudança e na transformação de Saul, mas a verdade é que Deus já havia decretado, já havia fechado a porta de Saul e aberto a porta de Davi, e estava sobre a responsabilidade ali de Samuel dirigir este novo rei, este novo reinado, e conduzir essa nova fase, essa nova estação. O que tudo indica é que Samuel ele estava um tanto quanto com o coração pesado, por isso que o Senhor faz essa pergunta para ele, e o Senhor é muito direto naquilo que pergunta. Ele fala assim: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine mais sobre Israel? Irmãos, esse texto aqui é facilmente aplicado nas nossas vidas. Eu consigo aplicar ele imediatamente. Quando nós, de alguma forma, observamos que Deus ele já fechou uma porta nas nossas vidas, quando assim o Senhor já declarou o final de alguma situação, seja de um relacionamento social, seja algo envolvendo ministério, como esta estação aqui que Samuel estava vivendo, todo o povo de Israel estava vivendo, independente de qual for a situação, quando Deus decretou o final, nós precisamos apenas assim obedecer. Se nós, de alguma forma, estivermos presos no passado, nós seremos impedidos de viver verdadeiramente aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. E assim era com Samuel aqui nesse momento. O Senhor, através desta pergunta retórica, coloca ele até um tanto quanto na parede ali e pergunta para ele: até quando que você vai resistir àquilo que eu estou falando? E essa pergunta podemos aplicar já hoje nas nossas vidas. Quantas vezes, quantas coisas, quantas situações o Senhor assim já fez com que chegasse o final das nossas vidas e assim nós estamos ainda insistindo nelas. Se você está ouvindo essa mensagem, você pode ter certeza que Deus está usando ela para lembrar você que existem portas que o próprio Deus já fechou e você ainda continua insistindo nessa situação. Por medo, por receio, por pena, eu não sei o que move o seu coração aqui nessa manhã, mas Deus te lembra que você precisa tomar uma decisão sem olhar para aquilo que você tem como consequências dentro de si mesmo. Uma porta nova só é acessada quando assim nós atravessamos aquela antiga. Eu digo que duas portas são abertas ao mesmo tempo nas nossas vidas. Isso eu ensino no ambiente de aconselhamento, no discipulado. As duas portas são acessadas, no mesmo tempo. Elas surgem no mundo espiritual na mesma hora. A porta que Deus fechou e a porta que Deus abriu. A minha responsabilidade é discernir o tempo em que existe o fechamento dessa porta que o Senhor já declarou que deveria estar fechada, para que eu possa ser conduzido naquela que o Senhor já abriu. E eu lembro aqui que Samuel não seria somente aquele que excluiria Saul e deixaria o povo abandonado, não. Ele diz: enche um chifre de azeite e vem que eu vou te enviar até a casa de Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos eu já provi um rei. Deus já havia preparado aquilo que seria um novo tempo na vida de Samuel, um novo tempo na vida de Davi, um novo tempo até mesmo na vida de Saul, que estaria sendo rejeitado pelo Senhor. Então o Senhor, ele sempre que fecha uma porta, ele abre outra. E as duas acontecem um tanto quanto simultaneamente. O Senhor nunca vai fechar uma porta e nos deixar perdidos. Por isso que nessa manhã eu lembro você de olhar para as portas que Deus talvez já tenha fechado, que talvez já tenha cessado o tempo de você, de alguma forma, estar vivendo dentro destas portas, para que você possa viver o novo, sobrenatural e o cumprimento daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Esse ensinamento é muito precioso. Deus talvez já tenha enchido o chifre de azeite, já tenha entregue para você as ferramentas necessárias para que você possa acessar essa nova porta, e talvez você ainda esteja amarrado nas portas antigas. Esse é um grande ensinamento para esta manhã, meus irmãos, que nós aprendamos a discernir aquilo que Deus está fazendo, para que nós não fiquemos presos nas portas quais assim o seu Deus já fechou. Vamos orar? Esquentou aqui, rapaz, o fogo desceu e o ar tá ligado ainda.
Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por essa palavra que nos lembrou que, por vezes, nós estamos ali, Senhor, atrelados, estamos paralisados, Senhor, naquelas portas, naqueles lugares, com aquelas pessoas que o Senhor, assim, já declarou o fim, Senhor. Nós não queremos ser assim como Samuel, resistir àquilo que o Senhor Deus estava fazendo, mas nós queremos estar submissos à tua vontade para que nós acessemos o novo do Senhor, Paizinho. Se assim existem portas nas nossas vidas que o Senhor já fechou e nós estamos ali, Senhor, e ainda insistindo nelas, que o Senhor nos mostre, Pai, que o Senhor nos ensine, que nós possamos atravessar, Senhor, sair desses lugares que já não existe mais um frutificar, já não existe mais a provisão, já não existe mais a paz no nosso coração, Senhor, e possamos acessar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, sabendo que ao acessarmos essas portas, não é garantia de tranquilidade, não é garantia de paz, não é garantia que não enfrentaremos guerra, Pai, mas é a garantia que nós estaremos seguindo o propósito do Senhor. Que a motivação não seja fugir das dores, Senhor. Que a motivação não seja fugir do medo, Senhor. Que por muitas vezes nessas portas que o Senhor abriu, o Senhor nos leva a lugares assim, Pai. Que o medo ainda é presente, que a insatisfação por vezes ainda é presente, mas que o Senhor está conosco e fará nós vencermos cada uma dessas batalhas que assim o Senhor instituiu e será canal de crescimento na nossa vida. Nos ensine a discernir essas situações para que possamos estar alinhados com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o nosso povo, para a nossa casa, para este tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor e observe em volta. Tem porta fechada aí, então fuja dela e acessa o novo que Deus já te preparou. Deus abençoe.